Antes de começar o vídeo peço que se inscrevam e deixe o like e ative o sino para não perder nenhuma novidade. A casa na colina. Na ponta da colina, onde a neblina se acumulava nos dias frios, havia uma casa antiga e sombria. Dizem que a casa fora construída no século XIX e que seu primeiro dono, um homem rico e solitário, havia cometido um terrível crime. Após a morte do dono, a casa foi abandonada e passou a ser palco de inúmeros rumores. Alguns diziam ter visto luzes se acendendo nas janelas durante a noite, outros juravam ouvir risadas e passos nos corredores vazios. A lenda local conta que o espírito do antigo dono ainda vagava pela casa, atormentado por seus crimes. Um grupo de jovens, desafiando as superstições locais, decidiu explorar a casa abandonada uma noite. Com lanternas em mãos e corações palpitantes, eles adentraram a casa. As paredes estavam cobertas de mofo, os móveis empoeirados e teias de aranha pendiam do teto. A cada passo, um arrepio percorria suas espinhas. Ao chegarem ao último andar, encontraram um quarto com as portas trancadas. Uma energia pesada pairava no ar. Um dos jovens decidiu arrombar a porta. Ao abri-la, uma forte corrente de ar os atingiu, e uma voz gutural ecoou pelo cômodo: "Saiam daqui!" Assustados, os jovens correram para fora da casa, sem olhar para trás. Desde então, a casa na colina continua sendo um mistério. Ninguém mais ousou entrar lá, e a lenda do homem rico e solitário continua sendo contada de geração em geração. O Hospital São Lázaro era um lugar sombrio, esquecido pelo tempo. Seus corredores, outrora repletos de vida e esperança, agora ecoavam com o silêncio da morte. Dizem que os espíritos daqueles que ali deixaram seus últimos suspiros ainda vagam pelos corredores, presos em um limbo eterno. A enfermeira Ana, curiosa e um pouco imprudente, decidiu explorar o hospital abandonado uma noite. Com uma lanterna fraca e o coração acelerado, ela adentrou o edifício. O cheiro de mofo e poeira era intenso, e as sombras projetadas pelas paredes rachadas pareciam se contorcer como criaturas grotescas. Ao adentrar a ala psiquiátrica, Ana sentiu uma presença. Um arrepio percorreu sua espinha. A luz da lanterna vacilou e se apagou de repente, deixando-a em completa escuridão. Uma voz sussurrou em seu ouvido, fria como gelo: "Não deveria estar aqui." Ana tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. Sentiu mãos geladas agarrando seus braços e a arrastando para as sombras. Ouviu um choro agudo, lamentos desesperados, e então, o silêncio. Quando a polícia encontrou Ana no dia seguinte, ela estava em estado de choque, murmurando palavras incompreensíveis. O hospital foi isolado, e os moradores locais juraram ter visto luzes estranhas e sombras se movimentando nas janelas durante a noite. A escola esquecida. A Escola Municipal Cardeal Arco Verde era um lugar que, outrora, pulsava com a energia de crianças e adolescentes. As risadas, os gritos de alegria durante os recreios e o som dos passos apressados nos corredores agora eram apenas ecos de um passado distante. Abandonada há décadas, a escola se tornou um monstro adormecido no coração da cidade. As lendas sobre a escola começaram a surgir logo após o seu fechamento. Dizem que um incêndio misterioso consumiu parte do prédio, e com ele, os sonhos de muitos alunos. A fumaça negra teria carregado consigo os lamentos e as súplicas de quem não conseguiu escapar. Desde então, a escola é vista como um local amaldiçoado, onde almas perdidas vagam em busca de paz. Um grupo de jovens, em busca de uma aventura, decidiu explorar a escola abandonada em uma noite de lua cheia. Com lanternas em mãos e o coração acelerado, eles adentraram o prédio em ruínas. As paredes rachadas, os vidros quebrados e os móveis cobertos de poeira criavam uma atmosfera sombria e opressiva. Ao adentrarem a antiga biblioteca, sentiram uma presença. Os livros antigos nas prateleiras pareciam se mexer, e um vento frio soprava por entre as páginas amareladas. De repente, um dos jovens tropeçou em um objeto caído no chão. Ao se agachar para pegar, ouviu um choro infantil ecoando pelos corredores. Os amigos se olharam, aterrorizados. A lanterna de um deles começou a piscar e se apagou, deixando-os em completa escuridão. A única luz era da lua que se infiltrava pelas janelas quebradas, projetando sombras grotescas nas paredes. Um dos jovens, tomado pelo pânico, tentou correr, mas esbarrou em algo macio. Ao tocar naquilo, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era um boneco de pano, com olhos de botões e um sorriso macabro. Nesse momento, ouviram uma voz sussurrando em seus ouvidos: "Saiam." Uma voz infantil, mas carregada de uma tristeza infinita.
Aterrorizados, os jovens correram em direção à saída, tropeçando em tudo o que encontravam pelo caminho. Ao finalmente alcançarem a rua, olharam para trás e viram uma figura pálida se aproximando da janela da biblioteca. Era uma criança, com os olhos vazios e um sorriso que congelava o sangue. Os jovens nunca mais voltaram àquele lugar, e a lenda da escola abandonada continuou a crescer, alimentando os pesadelos de quem ousava se aventurar por aqueles corredores escuros.